Vamos lá então, iniciando o nosso estudo de hoje, o livro Libertação, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós estamos no capítulo número 13, essa é a segunda parte desse nosso encontro, já que nós paramos ali quase no final desse 13º, né? Vamos fazer o finalzinho dele ali, que é a conclusão desse capítulo, e depois já iniciamos também o capítulo número 14, singular, episódio. Nós tivemos então deixa eu pegar aqui rapidamente isso, um instantinho. Aquela missão de amor no capítulo número 12, onde Gúbio, Eloy e André Luiz foram até a prisão. Deixa eu ver aqui rapidamente. Até aqui a prisão, né, onde Jorge continuava ali preso, na verdade de um manicômio, né, onde ele continuava hospitalizado, e aí então conseguiram fazer com que ele se desprendesse, né, tanto da esposa como da mãe, que ambas junto dele ali presas como obsessoras, fossem então atendidas num hospital no plano espiritual. Voltando então aqui, né, Saldanha, com toda a gratidão ali que ele demonstrava a Gúbio, nesse capítulo número 13, bom dia mami, nesse 13, convocação familiar, eles voltaram então até a residência onde Margarida descansava, e ali o Saldanha, que era o obsessor, percebia então ali o assédio, né, que a filha dele, né, que a neta dele na verdade, Lia, que era filha de Jorge, sofria de Alencar, que era irmão de Margarida, que então procurava sempre, né, assediá-la, tendo ali pensamentos bastante negativos, né, relacionados a ela. E aí então Saldanha dizia, né, que graças à presença dele ali de prontidão, evitava que aquele homem o assediava então. Em toda essa história, nesse local, era o encontro que Gúbio desejava fazer, envolvendo tanto o juiz, como também Saldanha, Jorge, que era o condenado, e Lia, que era a neta de Saldanha, que era então empregada ali da casa, né, da residência. E aí então, tendo ali o contato com o juiz deitado ali, adormecendo, André Luiz pôde sondar a mente dele, percebendo que ele era não era um homem ruim, ele era um homem de bem, embora tivesse se distanciado de qualquer filosofia espiritualista, já que não concordava com a posição da igreja, com as ideias dogmáticas, né, e ao mesmo tempo as ciências nossas que se apresentavam de uma forma negativa, de uma forma muito materialista. Então dentro dele ele se mostrava com um vazio ali existencial, em busca de alguma coisa que ele não compreendia. O trabalho então foi feito para que ele se desdobrasse e todos então se encontrassem nessa condição no plano espiritual. Então nós vamos fazer aqui a leitura do trecho, né, que contextualiza esse encontro inicial. Bom dia, abraço. Para que entendamos aqui o que se passava. Todos eles então, um detalhe importante que eu comentei com vocês, era que tanto a neta de Saldanha, como o juiz, como também Jorge, né, que vinha em desdobramento lá do hospital onde ele se encontrava, os três se apresentaram no quarto do juiz, mas cada um com um grau de consciência diferente. Então o juiz era aquele que se apresentava com maior lucidez, como foi colocado para nós, né, porque ele tinha ali uma maior agilidade no raciocínio. Lia também, que tinha ali qualidades de inteligência, que vinha ali numa segunda condição, e Jorge, que era aquele que se apresentava numa condição inferior de lucidez, principalmente por causa do esgotamento em que ele se encontrava, né, todo aquele processo de obsessão, a própria prisão que o colocava ali que o deixava, né, com uma condição psíquica bastante perturbada. E aí então todos se encontrando, o juiz pergunta, né, onde estamos?
E aí depois, conversando com ele, juiz, o lar do mundo não é tão somente um asilo de corpos que o tempo transformará. É igualmente o ninho das almas, onde o espírito pode entender-se com o espírito, quando o sono sela os lábios da carne, suscetíveis de mentir. Congregamo-nos em teu próprio abrigo para a audiência com a realidade. Antes disso, de começar esse processo de desdobramento, Gúbio fez com que imagens, lembranças do processo de Jorge se avivasse na mente do juiz. E ele se perguntava, por que eu fico pensando naquele caso que já foi resolvido, já foi liquidado, eu que julgo casos tão importantes, casos tão valiosos, porque aquele caso daquele criminoso fica presente na minha mente. Então, quando ele despertou para no plano espiritual, ele já trazia a ideia do que se desenrolaria ali. O chefe daquele santuário doméstico escutava perplexo. Continua então Gúbio. O homem encarnado na terra é uma alma eterna, usando um corpo perecível. Alma que procede de milenários caminhos para a integração com a verdade divina, à maneira de seixo que desce rolando nos séculos, do cimo do monte para o seio recôndito do mar. Somos todos atores do drama sublime da evolução universal, através do amor e da dor. Indébita é a nossa interferência nos destinos uns dos outros, quando nossos pés trilham retos caminhos. Então, essa é uma observação importante que ele apresenta para nós, bom dia, Andréa, porque ele diz que quando nós caminhamos, então, de uma forma reta na nossa trajetória, nós não temos responsabilidades sobre a vida uns dos outros, porque as nossas ações com responsabilidade dizem respeito apenas a nós e não interferimos, então, trazendo ali qualquer tipo de prejuízo ou interferência negativa na vida dos outros. Todavia, diz aqui Gúbio, se nos desviamos da rota adequada, é razoável o apelo do amor para que a dor diminua. O magistrado ligou os conceitos ouvidos à presença de Jorge na sala e inquiriu aflito: apelam, porventura, em favor deste condenado? Sim, respondeu o nosso instrutor sem hesitar. Não acreditas que essa vítima aparente de inconfessável erro judiciário já tenha esgotado o cálice do martírio oculto? O caso dele, porém, permanece liquidado. Não, juiz. Nenhum de nós chegou ao fim dos processos redentores que nos dizem respeito. Não seria Jorge, acusado penitente, o único sentenciado indigno de uma pausa nas dores da remissão. O interlocutor arregalou os olhos, mostrando certo orgulho ferido, e retorquiu quase sarcástico. Mas eu fui o juiz da causa. Consultei os códigos necessários antes de emitir a sentença. O crime foi averiguado, os laudos periciais e as testemunhas condenaram o réu. Não posso, em sã consciência, aceitar intromissões, mesmo tardias, sem argumentação poderosa e cabível. Gúbio contemplou-o compadecidamente e considerou: compreendo-te a negativa. Os fluidos da carne tecem um véu pesado demais para ser facilmente rompido pelos que se não afeiçoam ainda diariamente ao contato da espiritualidade superior. Invocas a tua condição de sacerdote da lei, para esmagares o destino de um trabalhador que já perdeu tudo quanto possuía, a fim de que resgatasse intensivamente os erros do passado distante. Referes-te ao título que a convenção humana te conferiu, certamente atendendo a injunções do poder divino. Entretanto, não me pareces amoldado aos sublimes fundamentos da tua elevada missão no mundo, porquanto o homem que aceitou a mordomia no quadro dos bens materiais ou espirituais do planeta nunca alardeia superioridade, quando, consciente das obrigações que lhe cabem, por entender na administração fiel um caminho de aprimoramento, mesmo através de extremo sofrimento moral. Distribuir amor e justiça simultaneamente na atualidade da Terra, em que a maioria das criaturas menosprezam semelhantes dádivas,
é crivar-se de dores. Admites que o homem viverá sem contas, ainda mesmo aquele que se supõe capacitado para julgar o próximo em definitivo? Então essa aqui é uma das argumentações, né, que mostram ainda essa lamentável arrogância humana, né? Admites, mais uma vez, como diz aqui, que o homem viverá sem contas, ainda mesmo aquele que se supõe capacitado para julgar o próximo em definitivo? Acreditas, haja o teu raciocínio acertado em todos os enigmas da senda? Terás agido imparcialmente em todas as decisões? Não creias. O justo juiz foi crucificado no madeiro de linhas retas por devotar-se no mundo à extrema retidão. Todos nós, na estrada multissecular do conhecimento edificante, muita vez colocamos o desejo acima do dever e o capricho a cavaleiro dos princípios redentores que nos compete observar. Em quantas ocasiões já se te inclinou o mandato às contrafações contratações, né, da política desintegrante dos homens ávidos de transitório poder? Em quantos processos permitiste que os teus sentimentos se turvassem no personalismo delinquente? Nós chegamos a conversar sobre isso, né? Bom dia, Osmar. No nosso encontro anterior, tratando, né, das questões de personalismo numa posição como essa, né? Tanto que nós temos ali na área de segurança, na área jurídica, até mesmo na área médica, aquele profissional que tem mais simpatia ou menos simpatia por indivíduo ou outro, de acordo com as circunstâncias, né? Até mesmo envolvendo aquelas questões mais sensuais. Por exemplo, tem muito mais simpatia com alguém que apresenta uma certa beleza, uma certa atração, do que alguém que não traz nenhum tipo de atrativo. O comportamento mais educado ou menos educado, né? Então, diante do crime que foi cometido, não importa qual a educação que o indivíduo tenha. Ele pode até cometer um outro tipo de crime, que seria o desacato, mas isso não interfere naquele crime principal. E muitas vezes nós temos ali um julgamento que se torna mais parcial de acordo com essa influência naquela relação que o indivíduo tem com aquele que é julgado ou aquele que é o paciente, né? Então tem mais boa vontade, menos boa vontade. Nós somos assim, né? Quando nós estudamos o Evangelho, falando sobre a questão de manter a nossa serenidade, manter o nosso equilíbrio, nós já lembramos, né, que muitas vezes nós temos uma frase de para-choque de caminhão que diz assim, né, a minha educação depende da sua. Né, sendo que, na verdade, a nossa educação diz respeito a nós mesmos, diz respeito à nossa consciência. Então eu não vou ser mais educado ou menos educado porque o outro me tratou dessa ou daquela forma. A minha educação me pertence, é aquilo que eu sou. Né? Então, só que infelizmente nós não conseguimos ainda alcançar esse nível de equilíbrio, e isso acaba interferindo principalmente nas nossas tarefas, como é o caso que nós vemos aqui agora. Por isso ele diz aqui no final, né? Em quantos processos permitiste que os teus sentimentos se turvassem no personalismo delinquente? Muitas vezes também um crime que acontece, que choca a sociedade, aquele juiz que vai fazer o julgamento, então os advogados já chegam com uma tendência prévia, né, a condenar simplesmente por ser um crime hediondo, afastando muitas vezes a questão da lei, porque é a lei que vai ser aplicada de acordo, né, com o crime, e não somado ou potencializado ou atenuado de acordo com essas questões pessoais. E continua. E esse foi um chamamento de Gúbio para o juiz. O homem cuja presença identificava Saldanha, perigoso inimigo, revelava-se infinitamente confundido. Palidez cadavérica lhe cobria o semblante, sobre o qual grossas lágrimas principiaram a correr. Juiz, considerou Gúbio em voz firme, não fosse a compaixão divina que te concede ao ministério diversos auxiliares invisíveis, amparando-te as ações por amor à justiça que representas, e as vítimas dos teus erros involuntários e das paixões obcecantes daqueles que te cercam não te permitiriam a permanência no cargo. Teu palácio residencial mostra-se repleto de sombras. Muitos homens e mulheres dos que já sentenciaste
em mais de 20 anos nas lides do direito, arrebatados pela morte, não conseguiram seguir adiante, colados que se acham aos efeitos de tuas decisões e demoram-se em tua própria casa, aguardando-te explicações oportunas. Missionário da lei, sem hábitos de prece e meditação, únicos recursos através dos quais poderia abreviar o trabalho de esclarecimento que te assiste, grandes surpresas te reserva o transe final do corpo. Então já traz aqui uma antecipação do que ele vai enfrentar chegando no plano espiritual. Verificando pausa mais longa, o magistrado exteriorizou os olhos, nos olhos indefinível terror, caiu de joelhos e rogou: benfeitor ou vingador, ensina-me o caminho, que devo fazer a benefício do condenado. Então foi aqui que nós paramos, no nosso último encontro, e a gente segue então para conhecer um pouquinho mais sobre esse episódio, essa história tão marcante para nós, pela realidade que ela apresenta, que muitas vezes nós ignoramos. Facilitarás a revisão do processo e restituí-lo-ás à liberdade. Ele é então inocente? Indagou o interlocutor, exibindo bases sólidas a futuras conclusões. Ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça celeste, e tão grande harmonia rege o universo que os nossos próprios males se transubstanciam em bênçãos. Explicaremos tudo. E dando-nos a perceber que precisava gravar na mente do juiz quanto se lhe pedia da ação providencial, continuou: não te circunscreverás à mencionada medida. Amparar-lhe-ás a filha, hoje internada em favor de tua casa, em estabelecimento condigno, onde possa receber a necessária educação. Mas, interveio o jurista, essa menina não é minha filha. Não serias, entretanto, convocado por nós a semelhante encargo, se não pudesses recebê-lo. Crês, porém, que o dinheiro em disponibilidade deva satisfazer tão somente as exigências daqueles que se reuniram a nós dentro dos laços consanguíneos? Liberta o coração, meu amigo. Respira em mais alto clima. Aprende a semear amor no chão onde pisas. Quanto mais eminentemente colocada na experiência humana, mais intensivo pode tornar-se o esforço da criatura na própria elevação. Na Terra, a injustiça abre tribunais para examinar o crime em teus aspectos variados, especializando-se na identificação do mal. Todavia, no céu, a harmonia descerra santuários, apreciando-nos a bondade e a virtude, consagrando-se à exaltação do bem, na totalidade dos seus ângulos divinos. Enquanto é tempo, faze de Jorge um amigo, e da filha dele uma companheira de luta que te afague, um dia, os cabelos brancos e te ofereça mais tarde a luz da prece, quando teu espírito for compelido a transpor o escuro portal do túmulo. O juiz em pranto interrogou: como agir, porém? Amanhã, informou o instrutor calmo e persuasivo, te erguerás do leito sem a lembrança integral do nosso entendimento de agora, porque o cérebro de carne é um instrumento delicado, incapaz de suportar a carga de duas vidas, mas ideias novas surgir-te-ão formosas e claras com respeito ao bem que necessitas praticar. A intuição, contudo, que é o disco milagroso da consciência, funcionará livremente, retransmitindo-te as sugestões desta hora de luz e de paz, qual canteiro de bênçãos, ofertando-te flores perfumosas e espontâneas. Chegado esse momento, não permitas que o cálculo te abafe o impulso das boas obras. No coração hesitante, o raciocínio vulgar luta contra o sentimento renovador, turvando-lhe a corrente límpida com o receio de ingratidão ou uma ruinosa obediência aos preceitos estabelecidos. Diante de Saldanha, que acompanhava a cena,
demonstrando indizível bem-estar, Jorge e a filha trocavam olhares de alegria e esperança. O magistrado contemplou-os pensativo, notando-se-lhe o propósito de endereçar ao nosso instrutor novas interpelações. Dominado, entretanto, pelas emoções do minuto, calou-se resignado e humilde. Nessa hora, a gente vê que situações assim de fortes emoções, são muitas as perguntas que surgem na mente desse juiz sobre as consequências daquilo que ele fez, o porquê, de um caso como aquele ter tomado aquela direção, ele e não intencionalmente, causando tamanho prejuízo, já que ele conhece a história toda, de que assim que ele prendeu esse homem, a esposa cometeu suicídio, a família passou por grandes necessidades, ele mesmo acabou acolhendo a neta, a filha de Jorge, em sua casa, então vários questionamentos vão surgindo, só que diante daquele momento o silêncio acaba sendo ali a melhor resposta que ele pode dar. Gúbio, entretanto, perscrutando-lhe os pensamentos, tocou-lhe a fronte de leve com ambas as mãos e falou em voz firme: gostaria que me expressasse a respeito da culpabilidade do réu, a fim de que a tua consciência de julgador consolide certos pontos de vista já esposados no processo a que nos reportamos. Em verdade, quanto ao delito de que é presentemente acusado, Jorge tem as mãos limpas. Entretanto, a existência humana é como o precioso tecido de que os olhos mortais apenas enxergam o lado avesso. Nos sofrimentos de hoje, solvemos os débitos de ontem. Com isso, não desejamos dizer que nossas falhas, uma vez oriundas da ociosidade ou da impenitência de agora, gerando resultados ruinosos para nós mesmos e para outrem, sejam recursos providenciais ao pagamento de alheias dívidas, porque assim consagraríamos a fatalidade por soberana do mundo, quando, em todas as horas, criamos causas e consequências com os nossos atos cotidianos. As entidades que pranteiam as tuas portas não choram sem razão, e mais dia, menos dia, a toga que envergas temporariamente acertará contas com todos aqueles que em torno dela se lastimam. Jorge, porém, que aqui não se encontra em reclamações, e sim trazido por nós para benéfico entendimento, liberou certa parte do pretérito doloroso. Gúbio, a essa altura, fez grande pausa em suas elucidações, fixou o interlocutor mais profundamente e prosseguiu com grave entono: juiz, pessoas e sucessos que nos afetam a consciência de maneira particular não constituem objeto vulgar na marcha reveladora da vida. Por agora, trazes a mente subjugada pelo choque biológico em torno da carne, e não poderias seguir-nos à exumação do passado recente. Já te auscultei, no entanto, os arquivos mentais, e vejo os quadros que o tempo não destrói. No século findo, guardavas o título de posse sobre extensa faixa de terra, e orgulhavas-te da posição de senhor de dezenas de escravos que, em maioria reencarnados, atualmente te integram a falange de colaboradores nos trabalhos comuns a que te sentes constrangido pela máquina funcional. A todos eles deve assistência e carinho, auxílio e compreensão. Nem todos os servos do passado, porém, se confundem no mesmo naipe de relações com teu espírito. Alguns se salientaram no drama que viveste e volvem ao teu caminho, impressionando-te o coração. Jorge de hoje era ontem teu escravo, embora nascesse quase sob o mesmo teto que te assinalou os primeiros vagidos. Era teu servidor perante os códigos terrestres e irmão consanguíneo ante as divinas leis, não obstante afagado por outra mãe. Nunca lhe perdoaste semelhante aproximação, considerada em tua casa por aviltante ultraje ao nome familiar.
Chegados ambos à tarefa de paternidade, teu filho de ontem e o de hoje lhe transviou a filha do pretérito, e de agora, e quando semelhante amargura sobreveio, com escárnio supremo para um lar cativo e triste, determinaste medidas condenáveis que culminaram no insofreável desespero de Jorge em outros tempos, o qual, desarvorado e semilouco, não somente roubou a vida ao corpo de teu filho, que lhe invadira o santuário doméstico, mas também a própria existência, suicidando-se em dramáticas circunstâncias. Todavia, nem a dor, nem a morte apagam as aflições da responsabilidade, que só o regresso à oportunidade de reconciliação consegue remediar. E aqui te encontras, de novo, diante do condenado, junto do qual sempre te inclinaste à antipatia gratuita, e ao lado da jovem, a quem prometeste amparar por filha muito querida ao coração. Então, aqui fazendo uma recapitulação, como foi colocado aqui em cima para nós, né, por Gubbio, ele chama atenção disso para nós. Ele diz assim, vamos ver aqui, ele coloca aqui em cima, ele diz assim: a existência humana é como um precioso tecido de que os olhos mortais apenas enxergam o avesso. Nos sofrimentos de hoje, solvemos os débitos de ontem. Com isso, não desejamos dizer que nossas falhas, muitas vezes oriunda da ociosidade e da impenitência de agora, gerando resultados ruinosos para nós mesmos e para outrem, sejam recursos providenciais ao pagamento de alheias dívidas, porque assim consagraríamos a fatalidade por soberana do mundo, quando, em todas as horas, criamos causas e consequências com os nossos atos cotidianos. Aqui a gente lembra da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que fala sobre, né, as aflições do passado e as aflições do presente. Porque aqui é colocado para nós, né, que nos sofrimentos de hoje, nós muitas vezes resgatamos histórias dolorosas do passado. Mas ele chama atenção. Isso não significa que tudo aquilo que nós vivemos de sofrimento seja consequência do passado. Muitas vezes nós temos aqui ociosidade e impenitência de agora que causam essas dificuldades. Então o próprio Kardec também chama atenção quando ele diz, né, que grande parte dos nossos sofrimentos são causados pelas nossas ações de hoje, pela nossa negligência, pelas nossas fraquezas, pela nossa ociosidade. A gente vai gerando continuamente situações através, né, sustentadas por essa lei de causa e efeito. A maioria das causas que nós criamos, né, são causas negativas, trazendo por consequência efeitos negativos também. Mas nós temos sempre a oportunidade de gerar causas positivas que vão trazer para nós consequências também positivas. Então a lei de causa e efeito, ela tem um significado muito pesado para nós, porque nós sempre trazemos aquele rótulo de que ela diz respeito às nossas dores. Então causa e efeito sempre gera dor, sempre gera dificuldade, né? E utilizando uma expressão popular, gera ali karmas para nós. Sendo que, na verdade, se nós soubermos utilizar essa lei de causa e efeito a nosso favor, nós semearemos sempre aquilo que existe de positivo em nosso benefício. E aí vai ser uma vida constantemente semeada, né, pelo bom fruto, né, pela boa semente que vai gerar bom fruto, pela nossa produtividade, pelo melhor proveito das oportunidades que a vida vão trazendo para nós. Arnaldo lembrou, né, a maioria das nossas dores são resultados da imprevidência da vida atual. E, infelizmente, e o detalhe, né, Arnaldo, é que a gente começa a ter esse esclarecimento agora, o que é muito bom, muito positivo, né? Mas nós vemos uma completa ignorância do mundo afora, né, das pessoas que vão vivendo de um modo impulsivo, vão vivendo de um modo inconsequente, né, aproveitando apenas ali os impulsos que a vida vai apresentando, sem utilizar isso ao próprio favor, né, a seu próprio favor. Então aqui nós tivemos, né, uma relação
do juiz, que era então um senhor de escravos. Muitas das pessoas que iam até ele, que se aproximavam da vida dele atualmente, vinham exatamente através dessa natural atração para que ele pudesse resgatar e auxiliar essas pessoas também, já que no passado ele acabou abusando da sua posição, e nesse caso ele tinha ali uma relação próxima com Jorge, onde ele não aceitava essa aproximação. Jorge, então, com a filha, vivendo ali na relação entre eles, o Jorge acabou assassinando o filho do juiz no passado e cometendo suicídio. Então era ali, como foi colocado, uma gratuita antipatia que existia entre eles. E aí depois também Lia, que era a neta de Saldanha, filha de Jorge, se encontrava ali junto do lar para ser assistida, para ser auxiliada, e não para ser abusada, como aquilo que vinha acontecendo no presente. Grande Flávio, bom dia. Então diz para nós aqui, deixa eu ver aqui. Tá, então aqui, E aqui te encontras de novo diante do condenado, junto do qual sempre te inclinaste à antipatia gratuita e ao lado da jovem a quem prometeste amparar por filha muito querida ao coração. Prometeste amparar como filha por filha querida ao coração. Então vemos aqui que era uma relação que já vinha sendo trabalhada desde o passado, que agora era o momento do grande resgate. O Arnaldo colocou, estou vivenciando uma situação inusitada com a filha de 17 anos. Tenho orado a Deus para evitar que a mágoa se instale pela ingratidão e teimosia dela. Isso está me fazendo compreender a necessidade do perdão e do amor, sem a instalação da mágoa corrosiva, Não é fácil, E as nossas experiências nunca são fáceis, Arnaldo? E importante é lembrar que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós tem ali honra ao teu pai e à tua mãe, ou ao vosso pai e à vossa mãe, porque fala sobre a ingratidão dos filhos, e também tem aquele ponto que fala também sobre a negligência de pais. Então é colocado, que o pai negligente deve responder a Deus, e a filha que é ingrata também responderá por aquilo que faz. E isso chama atenção para que cada um de nós cumpra o papel. Então o pai, mesmo recebendo a ingratidão, os pais recebendo essa ingratidão, devem cumprir com a missão de serem pais. E aqueles filhos que recebem a indiferença dos pais devem cumprir o papel de filhos. Porque o vínculo que foi criado não foi um vínculo criado ao acaso. Então, assim, as ligações se dão por necessidade, e os sentimentos que são alimentados durante essa relação também são sentimentos que tiveram a sua origem, que tiveram a sua causa. E o efeito acaba se manifestando agora, mas exatamente é ali o grande desafio para fazer com que esses sentimentos se transformem, apesar da resistência que uma das partes acaba apresentando, ou mesmo ambas as partes. A Chaconda te colocou para nós, nunca serão fáceis, por isso estamos no planeta Terra, desafio, o grande desafio. E a Miriam colocou, nessa fase da juventude para o espírito também é muito difícil. O amor vai ajudando a superar esses desafios, então fazendo o papel da melhor forma possível. E ele diz aqui ainda para o juiz: trabalha, meu amigo, vale-te dos anos, porque Alencar, que é o filho dele, e a tua pupila serão atraídos à bênção do matrimônio. Age enquanto podes. Todo bem praticado felicitará a ti mesmo, porquanto outro caminho para Deus não existe, fora do entendimento construtivo, da bondade ativa, do perdão redentor. Jorge, humilhado e desiludido, apagou o desvario deplorável, suportando inominável martírio moral em poucos anos de acusação indébita e prisão tormentosa, com viuvez, enfermidades e privações de toda a espécie. O nosso orientador fitou o compadecido na pausa mais ou menos longa que se fizera e rematou: não te dispões, por tua vez, aos testemunhos salvadores? Abalo salutar, oculto à nossa apreciação,
certamente sufocava a fundo o espírito do magistrado, que mostrava o semblante extremamente transformado. Vimo-lo levantar-se em lágrimas, cambaleante. A força magnética do nosso instrutor alcançara-lhe as fibras mais íntimas, porquanto os olhos dele pareciam iluminados de súbita determinação. Abeirou-se de Jorge, estendeu-lhe a destra em sinal de fraternidade, que o filho de Saldanha beijou igualmente em pranto, e em seguida cercou-se da jovem, abriu-lhe os braços acolhedores e exclamou comovido: serás minha filha, doravante para sempre. Indescritível contentamento marcou-nos o inovidável minuto. Gúbio ajudou-nos a partir na direção do interior doméstico, e quando nos dispunhamos a reconduzir Jorge ao presídio de cura onde o corpo em repouso o esperava, Saldanha, plenamente modificado por uma alegria misteriosa que lhe refundia as expressões fisionômicas, avançou para o nosso instrutor e, tentando oscular-lhe as mãos, murmurou: nunca pensei em encontrar noite tão gloriosa quanto esta. Ia desmanchar-se em palavras de reconhecimento, mas Gúbio, com naturalidade, obrigou-o a reajustar-se, acrescentando: Saldanha, nenhum júbilo depois do amor de Deus é tão grande quanto aquele que recolhemos no amor espontâneo de um amigo. Semelhante alegria, neste momento, é nossa, porque te sentimos a amizade nobre e sincera no coração. E um abraço de carinhosa fraternidade coroou a tocante e inesquecível cena. Então esse aqui é o final do nosso capítulo, fechando aqui mais um dos processos, né, dessa tão complicada relação que havia ligando ali muitos espíritos, né, e muitas histórias também. A Andréa colocou aqui, né, o mais difícil é que não lembramos e temos que estar constantemente em atenção, porque não sabemos o quão grave foram os nossos atos. Né, Chaconete lembrou, né, e nem sabemos em que encarnação, se nessa ou em outra erramos, né. Eu acho que o mais importante de tudo, né, que a gente começa sempre o que é lógico, inclusive, né, porque quando nós estudamos, nós aprendemos sobre o passado, em que nós atuamos e criamos situações, o presente que reflete esse passado e o futuro que será um reflexo daquilo que nós fazemos hoje. Ao ampliarmos a nossa visão e vendo esses três períodos da nossa existência, o passado, o presente e o futuro, e vendo a conexão entre eles, nós, claro, temos a curiosidade, ou muitas vezes até vemos como necessidade, de entender o porquê das coisas serem como são. Mas a doutrina espírita, sendo para nós o Consolador prometido, ela não traz os detalhes da nossa história, mas ela traz o entendimento do processo. Que se as dificuldades do presente surgem, é porque ela teve uma causa. E o efeito que nós estamos vivendo é um efeito que tem o objetivo de nos despertar, de nos esclarecer, de muitas vezes quebrar barreiras que nós criamos, né? E através da força de vontade, da nossa determinação, nós então trabalhamos para a modificação desse processo, mesmo que seja ali exigindo de nós, né, os esforços mais profundos, os esforços mais dolorosos que nós temos, né? Porque mexe com o nosso orgulho, mexe com a nossa vaidade, mexe com os nossos sentimentos. Então entendermos o processo para nós é o melhor aprendizado que nós alcançamos. Queremos, claro, entender, né, o que será que eu fiz no passado, né? E você se lembra, eu já contei para vocês várias vezes, que naquela psicografia das perguntas que eu enviei para amigos espirituais, eles responderam, né? A gente não quer esquecer coisa que nós fizemos nessa existência, que causa para nós vergonha, causa para nós constrangimento, muitas vezes até sentimentos dolorosos que acabam se reavivando, então é melhor deixar esquecido. O importante é entendermos que se as coisas estão acontecendo agora, elas tiveram uma causa. Pode ter sido uma causa do nosso presente, que muitas vezes nós agimos sem termos ali consciência do que nós fizemos, né, de que agimos tentando acertar, mas acabou dando errado porque o outro não entendeu, o outro não respondeu da melhor forma.
muitas vezes são histórias do passado que a gente não lembra, e que se hoje a gente tem aquela determinação de perdoar, de saber a necessidade do perdão, mas quando a gente vai para o passado, muitas vezes aquela angústia, aquela raiva acaba aflorando e acaba perdendo tudo que a gente está transformando agora. Então não importa o que foi, o que importa é que teve uma causa, e mais do que isso a gente tem que trabalhar em cima desse efeito. Arnaldo lembrou aqui, né, eu atualmente estou repensando essas encarnações com dívidas assumidas no passado, com nossa parentela consanguínea. Tenho a impressão que muitos espíritos nos chegam ao convívio para começar a receber amor, apesar de entender que está dentro das nossas necessidades de aprendizado. As 2 filhas adotadas me levam a pensar que elas não adotaram o lar que as acolheu, né? Porque muitas vezes, né, Arnaldo, eu sempre fico pensando muito nisso, né, que eu queria ser aquela mosquinha fluídica para acompanhar o momento em que espíritos que tiveram relações difíceis no passado se reencontram para planejar o futuro, né, de você olhar aqueles espíritos que foram antipáticos, que assumiram esse compromisso, né, qual foi o grau de resistência. Por exemplo, né, vamos imaginar que a sua história seria uma história hipotética que a gente está estudando, de pensar, por exemplo, que espíritos que foram inimigos do passado, eles são aconselhados a regressarem no próprio lar. E aí então, regressando, eles dizem, olha, eu não quero, eu vou porque você está dizendo que eu tenho que ir, eu vou por obrigação, mas por mim eu não apareceria mais, né? Então, esses acordos que são feitos, então são casamentos, são famílias que vão se formando, são provas que nós aceitamos, né, das dificuldades. Então, não é fácil aceitar isso tudo. Então a gente pensa naquele final feliz, mas tem aquele ditado que diz assim, né, tudo fica bem. Se não está bem, né, tudo termina bem. Se não está bem é porque ainda não terminou. Então quando a gente pega o final do livro e vê o final feliz, a gente imagina que todo mundo se acertou, tudo foi resolvido. E se a gente, nesse momento, encontra essas dificuldades, essas situações problemáticas, é que ela está no meio do processo, né? Elas estão no meio do processo. Então, são coisas que estão sendo trabalhadas, são situações que foram criadas de uma forma muito dramática no passado e que não é fácil aceitar agora. Então, as pessoas estão ainda se transformando, elas não se transformaram. Então, o final feliz não chegou ainda. Porque para nós é muito fácil ler um capítulo, ler 2 capítulos, ler 5 capítulos e pronto, a história acaba, todo mundo fica feliz, tudo resolvido. E as coisas não são tão simples assim. O que eles trazem para nós é um resumo de histórias que se desenrolam durante muito tempo. Vão se desenrolando encarnação após encarnação, e muitas vezes, em vez de fazer as coisas ficarem mais fáceis, as pessoas vão complicando cada vez mais. Agora, quando a gente chega nesse estágio em que a gente começa a entender como as coisas vão funcionando, aí é a hora de começar a agir de um modo muito mais efetivo, para que isso se transforme, pelo menos da nossa parte. Porque depois, no final, a gente vai dizer, eu fiz tudo aquilo que eu podia. Se o outro não aceitou, é a vez dele fazer a parte dele. A Angelina lembrou lá em cima, né? No silêncio da noite, né? Ore e ame por esse espírito que hoje é sua filha, né? Deus, oração e o amor fará desse ser um espírito melhor, né? Então, André lembrou também, né? Acho que os parentes, filhos, né, são nossa mais profunda prova de acertos do passado e estamos arriscando, né, a voltar com eles até acertar. Isso que é o grande desafio, né? O aprendizado, né? Creio que temos alterado causa e efeito, né, tomando ao pé da letra, sendo transformado em lei de talião. Sim, muitas vezes a gente pensa nessa lei de talião, que por isso que eu falei para vocês, né, que a lei de causa e efeito para nós, ela sempre tem uma ideia de dor, de sofrimento, de punição. E quando a gente sabe aproveitar a lei de causa e efeito da melhor forma, a gente transforma essa lei numa grande aliada. Porque a gente começa a não manipulá-la, mas aplicá-la de um modo muito mais proveitoso. Né? Então é um processo difícil, é um processo lento, mas que vai trazer resultado, não tenhamos dúvida disso. E cada um tem sua prova, né? Então é prova de família, é prova de relações, provas pessoais, provas íntimas, prova da vida que alguém leva, né? Então, tendo o entendimento, a gente faz isso, transforma tudo isso a nosso favor.
e não contra nós, como muitas vezes imaginamos. Porque enquanto muitas famílias desejam se livrar dos seus desafetos, que nasceram dentro do próprio lar ou se aproximaram de alguma forma, nós temos que tentar trabalhar, né, essas oportunidades que a vida vai apresentando para nós. Porque se não for aproveitado agora, vai ter que ser feito depois. Não adianta a gente querer adiar, né? O adiamento se torna um recurso que a gente tem, uma estratégia para não agravar aquilo que já existe, né? É até a orientação de Emmanuel que fala para nós a respeito do divórcio, por exemplo. Quando ele diz assim, né, usa o divórcio como último recurso, quando você vê que não tem mais jeito, porque isso vai piorar a situação. Mas no futuro o reencontro vai se dar novamente. Então muitas vezes nós nos divorciamos, né, de filhos, de parentes próximos, mas não tenhamos dúvida que mais dia ou menos dia as coisas vão se dar. Então a gente tem que resistir até onde a gente puder. Assim os espíritos orientam para nós, porque é a melhor forma, né, de até mesmo nós nos disciplinarmos. Porque hoje as coisas são tão fáceis. Se tem alguém que me incomoda, eu ponho para fora. Eu afasto de mim, inclusive aqueles que nasceram no próprio lar, aqueles que fazem parte da nossa família consanguínea. E quando a gente acaba facilitando demais esse afastamento, a gente adia também com facilidade aquilo que poderia ser resolvido com um pouco mais de esforço, com um pouco mais de determinação. Então esse esclarecimento que a doutrina traz para nós é a chave para o nosso sucesso. Pelo menos da nossa parte. Aquele que não entendeu ainda vai depois responder por aquilo que fez ou deixou de fazer. Exatamente, né, Brás? Então, mais dia ou menos dia as coisas terão que ser resolvidas. Capítulo 14, vamos lá. Que agora a história começa a ficar interessante, né? A gente lembra que são 20 capítulos. A gente está entrando no capítulo 14 agora. Singular episódio. Penetrando o compartimento em que Margarida descansava, lá nos aguardavam os dois hipnotizadores em função ativa. Gúbio pousou o significativo olhar em Saldanha e pediu-lhe em tom discreto: Meu amigo, chegou a minha vez de rogar. Releva-me a identificação, talvez tardia aos teus olhos, com relação aos objetivos que nos prendem aqui. E, denunciando imensa comoção na voz, esclareceu: Saldanha, esta senhora doente é filha de meu coração desde outras eras. Sinto por ela o enternecimento com que cuidaste até agora do teu Jorge, defendendo-o com as forças de que dispõe. Eu sei que a luta te impôs acerbos espinhos ao coração, mas também aguardo sentimentos de pai. Guardo sentimentos de pai. Não te merecerei, porventura, simpatia e ajuda? Somos irmãos no devotamento aos filhos, companheiros da mesma luta. Observei então cena comovedora que minutos antes se me figuraria inacreditável. O perseguidor da enferma contemplou o nosso instrutor com o olhar de um filho arrependido. Grossas lágrimas brotaram-lhe dos olhos antes frios e impassíveis. Parecia inabilitado a responder diante da emotividade que lhe dominava a garganta. Todavia, Gúbio, enlaçando-lhe fraternalmente o busto, acrescentou: Passamos horas sublimes de trabalho, entendimento e perdão. Não desejarás desculpar os que te feriram, libertando, enfim, quem me é tão querido ao espírito? Chega sempre um instante no mundo em que nos entediamos dos próprios erros. Nossa alma se banha na fonte lustral do pranto renovador, e esquecemos todo o mal a fim de valorizar todo o bem. Noutro tempo persegui e humilhei, por minha vez. Não acreditava em boas obras que não nascessem de minhas mãos. Supunha-me dominador e invencível, quando não passava de infeliz e insensato. Considerava inimigos quantos me não compreendessem os caprichos perigosos e me não louvassem a insânia. Experimentava diabólico prazer quando o adversário esmolasse piedade ao meu orgulho, e gostava de praticar a generosidade humilhante daquele que determina sem concorrentes.
mas a vida, que faz caminhos na própria pedra, usando a gota d'água, retalhou meu coração com o estilete dos minutos, transformando-me devagar, e o déspota morreu dentro de mim. O título de amigo, se o ódio está igualmente morto em teu espírito, fala-me se devo contar com o abençoado concurso de tuas mãos. Eu e Eloy tínhamos lágrimas ardentes diante daquela doutrinação emocionante e inesperada. Só um instantinho, pessoal. Pronto, já foi. Saldanha enxugou os olhos, fixou-os humilde no interlocutor bondoso e asseverou, comovendo-nos: ninguém me falou ainda como tu. Tuas palavras são consagradas por uma força divina que eu não conheço, porque chegam aos meus ouvidos quando já me encontro confundido pelos teus atos convincentes. Faze de mim o que desejares. Adotaste nesta noite, por filhos do teu coração, todos os parentes em cuja memória ainda vivo. Amparaste o filho demente, ajustaste-me a esposa alucinada, protegeste-me a nora infeliz, socorreste-me a neta indefesa e repreendeste os que me perturbavam sem motivo justo. Como não enlaçar agora as minhas mãos com as tuas na salvação da pobre mulher que amas por filha? Ainda que ela própria me houvesse apunhalado 1000 vezes, teu pedido, após o bem que me fizeste, redimi-la-ia ao meu olhar. E detendo a custo o pranto que me manava espontâneo, o ex-perseguidor acentuou com expressão respeitosa: poderoso espírito e bom amigo que me procuraste na condição de servo apagado para acordar-me das forças enrijecidas pelo gelo da vingança, estou pronto a servir-te. Sou teu de agora em diante. Seremos de Jesus para sempre, corrigiu Gúbio sem afetação, e abraçando-o efusivamente, conduziu-o a pequeno aposento próximo, naturalmente para organizar plano de ação eficiente e rápido. Somente aí me lembrei de que nos achávamos na presença de ambos os hipnotizadores em função ativa, junto ao casal em repouso. Aqui lembrando, a posição em que nós tínhamos tanto de Gabriel como de Margarida, o casal aí da nossa história. Um deles se revelava inquieto e demonstrava-se francamente compreensivo. Notava que algo de extraordinário se passava, mas talvez compelido por votos de disciplina, não se animava a dirigir-nos palavra. O outro, todavia, não acusava qualquer emoção. Continuava alheio ao drama que vivíamos. Figurava-se um autômato em serviço, impressionando-me particularmente a impassibilidade no olhar. É que nesse caso nós não temos muita dificuldade de imaginar a cena, de um que tem até um pouco de lucidez percebendo o que está acontecendo, mas do segundo, essa impassividade, esse mecanismo com que ele atuava, nós vemos muito isso hoje. Muitas vezes experiências dolorosas que fazem com que as pessoas se tornem endurecidas, se tornem insensíveis a tudo aquilo que existe à volta delas. No caso dele aqui também nós temos um espírito completamente envolvido e talvez ele mesmo sendo hipnotizado pela missão que foi determinada a ele. Então por isso nós temos aqui comportamentos que nos impressionam, como alguém pode se tornar tão insensível a uma situação como essa. E aí então nós começamos a ver aqui que depende sempre da experiência que cada um viveu. Lembrando sempre que as pessoas não são assim, elas se tornam assim. E aí então nós temos que compreender exatamente as causas de tudo isso e atingir nas causas, porque o exemplo dessa história que nós estamos acompanhando trata exatamente disso, porque vemos ali uma situação dramática no presente e se nós lutarmos diretamente contra ela, nós só vamos criar ali mais resistências e dificultar cada vez mais a situação. Muitas vezes até podemos ali aliviar um pouco dos sintomas, mas para eliminar realmente o problema, há a necessidade de nós trabalharmos na origem dela, que foi exatamente a grande lição que nós recebemos aqui. Flávio lembrou, impressionante nesse trecho a força do exemplo, que foi o mais importante de tudo para nós aqui,
da história que apresentou. Alguns minutos transcorreram pesados quando Gúbio e Saldanha retornaram à cena. O ex-obsessor de Margarida mostrava-se mudado, quase imponente. Via-se-lhe no porte a renovação de rumo interior. É aquilo que eu sempre falei para vocês, né, em histórias que nós já estudamos. Muitas vezes o indivíduo com o coração endurecido, né, agindo de uma forma destrutiva, teve como causa no seu passado uma situação semelhante. Mas a gente percebe que a forma como ele age deve ser muito mais observada, a energia que ele aplica naquele tipo de comportamento. Então a energia se encontra presente. Quando nós conseguimos modificar a polaridade daquilo que ele faz, essa mesma determinação, essa mesma força se torna produtiva. Muito diferente daqueles espíritos que se encontram completamente impassíveis diante das situações da vida. Então um caso de depressão, um caso de indiferença, um caso de falta de motivação é muito mais problemático do que um indivíduo tomado por raiva, por exemplo, tomado por ódio. Porque aquele que não sente nada, como é que você vai motivar alguém que não sente nada? Quando você tem alguém que tem um sentimento muito forte dentro de si, ainda que seja destrutivo, como nós vimos nessa situação, quando você consegue trabalhar o coração dele, aquela mesma energia continua presente, só que agora trabalhando de outra forma. Então nós vimos isso lá no livro Céu e Inferno, né, que Kardec entrevista aqueles espíritos endurecidos, né, que esse endurecimento não significa um indivíduo egoísta, agressivo, né, significa simplesmente alguém que não tem vontade de fazer nada, que infelizmente é o que nós encontramos no mundo hoje. Algo sempre muito difícil de trabalhar. Certo estabelecer a novo programa de luta, em companhia do nosso dirigente, porque chamou o hipnotizador mais vivo à conversação particular. Próximos de mim, a palestra desdobrou-se clara. Leôncio, disse Saldanha, entusiasmado, nosso projeto mudou e conto com a tua colaboração. O que houve? Indagou curiosamente o interpelado. Um grande acontecimento. E prosseguiu transformado. Temos aqui um mago da luz divina. Em traços rápidos, narrou-lhe os sucessos da noite, em comovedora síntese, determinando por apelar. Podemos contar contigo? Perfeitamente, esclareceu o companheiro. Sou amigo dos amigos, não obstante os riscos da empresa. E aqui então ele já começa a reconhecer que não vai ser simplesmente gratuita essa transformação, porque de tudo aquilo que nós vemos que acontece agora, né, esse momento que nós estamos acompanhando, nós nos esquecemos do projeto principal, que foi exatamente Gregório, o nosso personagem, né, o grande vilão da nossa história. Ele não foi ainda cientificado do que aconteceu, porque tudo isso que nós vemos aqui aconteceu de uma noite para outra, onde tiveram a oportunidade de ir até lá ao manicômio, fazer aquele trabalho, em seguida voltando para a residência, trabalhando com Margarida e com o juiz nesse caso, né? Mas Margarida, que agora é o foco da atenção, né, dos nossos personagens aqui, Gúbio e Saldanha, começamos agora a envolver Gregório. E aí então por isso que ele coloca para nós, né, sou amigo dos amigos, não obstante os riscos da empresa, ou seja, né, os riscos desse empreendimento que eles começam a realizar. E designando com um golpe de olhar o outro magnetizador que prosseguia operando ao lado de Margarida, em serviço automático, objetou: é indispensável, porém, todo cuidado com Gaspar, que não se acha em condições de aderir. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu só resolver uma coisinha rápida aqui. Acertando aqui, vamos lá. Um minutinho só. Pronto. Já foi. Demorou. E diz assim para nós: é indispensável, porém, todo cuidado com Gaspar,
que não se acha em condições de aderir. Tranquiliza-te, esclareceu Saldanha, mais atencioso, providenciaremos tudo. Mostrou Leôncio estranho brilho nos olhos e, dirigindo-se ao ex-chefe de tortura, falou Súplice, né? Então ele já considera como sendo ex-chefe de tortura, né? O que é mais interessante aqui. E diz assim para nós: tranquiliza-te, esclareceu Saldanha, mais atencioso, providenciaremos tudo. Mostrou Leôncio estranho brilho nos olhos e, dirigindo-se ao ex-chefe de tortura, falou Súplice: escuta, conheces meu problema. Já que foste socorrido pelo mago, não poderei receber contribuição dele por minha vez? Trabalho na terra a esposa seduzida e o filho à morte. Imprimindo inovidável acento à voz, observou: Saldanha, não desconheces que sou criminoso, mas sou pai ainda. Se eu pudesse livrar o filhinho da revolta e da sepultura enquanto é tempo, considerar-me-ia sumamente feliz. Sabes que um condenado não deseja igual sorte para os rebentos do coração. Ante o choroso apelo, Saldanha não hesitou. Bem, tornou um tanto embaraçado, procura o benfeitor Gúbio e expõe-lhe o caso com franqueza. Leôncio não se fez de rogado. Acercou-se. Deixa eu ver aqui. Acercou-se respeitoso de nosso instrutor e explicou-se simplesmente sem rebuços. Amigo, acabo de saber com que devotamento mobilizas tua força, a benefício de criaturas desviadas do bem, como nós, que nos sentimos desprezíveis diante de todos. É por isso que também venho implorar-te auxílio imediato. Em que poderemos ser úteis? Indagou o orientador cortês. Passei para cá há longos 7 anos e deixei no mundo, minha mulher e um filhinho recém-nato. Voltei, moço ainda, sufocado pelo esgotamento e pelo trabalho excessivo, em busca do dinheiro fácil. Obtive realmente o que intentara com a provisão de vastos depósitos bancários com que a esposa ainda se mantém até hoje, a coberto de todas as necessidades. O desespero, a ânsia inútil de retomar o corpo que abandonara, a vaidade ferida, converteram-me no colaborador desumano de que Gregório, nosso chefe, tanto se orgulha. Ai de mim, porém, que me sentia dono exclusivo dos encantos da mulher que eu adorava. De 2 anos para cá, minha infortunada Avelina passou a escutar as fantasiosas propostas de um enfermeiro que se aproveitou da fragilidade orgânica de meu filhinho para insinuar-se sobre o ânimo da pobre mãe, viúva e jovem. Chamado a prestar socorro ao menino, depois de um incidente sem importância, o profissional percebeu as preciosidades materiais da presa cobiçada. Desde então assediou-me a esposa sem descanso e passou a envenenar meu pequeno pouco a pouco à força de entorpecentes, administrados por ele, seguindo um plano cruel. No decurso do tempo, conseguiu de Avelina quanto queria: dinheiro, ilusões, prazeres e promessa de casamento. Acredito que o consórcio se realizará dentro de breves dias, e já me resignei a semelhante acontecimento, porque a alma encarnada respira sob teia grossa de pesadelos e exigências, mas o perseguidor embuçado, sentindo em meu filho um concorrente forte aos bens que amontoei, procura aniquilá-lo sem pressa, roubando-lhe, calculado e ingrato, o ensejo de viver para um futuro digno e feliz. Interrompeu-se por alguns momentos e prosseguiu comovido. Francamente, envergonho-me de suplicar um favor que não mereço, mas o espírito pervertido como eu, que pede recursos salvadores para os entes amados, guarda a consciência do próprio infortúnio no mal que elegeu para inspirar-lhe o caminho. Benfeitor, por piedade, meu desventurado Ângelo permanece à beira do túmulo. Admito que o fim do corpo esteja marcado para breves dias, se mãos amigas e devotadas não nos socorrerem à altura de nossa indigência.
Já fiz tudo quanto se achava ao alcance de nossas possibilidades, porém sou parte integrante de uma falange de seres malvados, e o mal não salva, nem melhora ninguém. Gúbio ia responder, mas Eloy tomou a dianteira e, com imensa surpresa para nós, perguntou sem cerimônia: e o nome do enfermeiro? Quem é esse quase infanticida? É Felício de... Quando o nome de família foi pronunciado, nosso companheiro apoiou-se em mim para não cair. É meu irmão, bradou. É meu irmão. Aqui a gente lembra, né, que a mesma coisa aconteceu com o André Luiz, quando nós estudamos no Mundo Maior, quando ele então, numa visita, numa excursão que ele fez, né, ali é próximo às cavernas, né, que vocês se lembram, ele se encontrava apenas como observador, apenas como um aprendiz. E eis que ali então ele encontrava um tio que ele teve, que desencarnou também, que se encontrava ali preso nas ilusões do dinheiro e que foi um dos grandes responsáveis pela própria profissão que André Luiz conseguiu alcançar, fazendo ali a faculdade de medicina. Então aqui mais uma vez nós encontramos, nesse caso, Gúbio, que era apenas um observador que foi convidado para esse empreendimento, também não se dava conta que a história dele também se cruzaria no meio de todo esse pessoal que nós fomos conhecendo por aqui, né? Então, esse enfermeiro que era ali se tornou o vilão desse pequeno grupo, né? Acabou então se identificando como irmão do próprio Eloy. Forte emotividade empalideceu-lhe o rosto e expectativa inquietante desabou sobre nós. Mas Gúbio, com a serenidade sublime que lhe assinalava a fronte, abraçou Eloy e inquiriu calmo: onde está o infeliz que não seja nosso irmão necessitado? A frase inteligente e bondosa sossegou o colega deprimido e ofegante. Desejoso talvez de desfazer as nuvens que se adensavam naquele reduto doméstico e de o transformar em abençoado santuário, nosso instrutor convidou-nos a visitar o menino enfermo sem perda de tempo. Saldanha indicou a figura estranha de Gaspar, que parecia surdo e insensível ao que se passava, e lembrou: deixá-lo-emos sozinho por algumas horas. Aliás, precisamos pelo menos de um dia a fim de fortificarmos a defensiva. A falange de Gregório não nos perdoará. Nosso instrutor sorriu em silêncio e ausentamo-nos. Soprava brando e fresco vento da madrugada, e pesada quietude reinava nas vias suburbanas que cruzávamos a passo rápido. Leôncio, à frente, mostrou-nos confortável vivenda e informou: aqui mesmo. Entramos. Em diversos aposentos, a dona de casa e o enfermeiro dormiam à solta, enquanto um pequeno simpático gemia quase imperceptivelmente, demonstrando angústia e mal-estar. Notava-se nele a devastação operada pelos tóxicos insistentes. Profunda melancolia estampava-se-lhe no olhar. Leôncio, temido hipnotizador, abraçou-o e esclareceu: os venenos sutis que ingerem doses diminutas e sistemáticas invadem-lhe o corpo e a alma. Fios magnéticos e invisíveis ligavam ali pai e filho, porque o menino, num lance comovedor, embora a prostração em que se achava, contemplou embevecido o retrato grande do paizinho suspenso na parede e falou súplice baixinho: pai, onde está o senhor? Tenho medo, muito medo. Lágrimas ardentes seguiram-lhe a prece inesperada, e o hipnotizador de Margarida, que até então se nos afigurava um gênio horrível, prorrompeu em pranto emocionante. Gúbio ausentou-se por momentos e regressou trazendo Felício, o enfermeiro, provisoriamente desligado do aparelho fisiológico. O rapaz, não obstante semi-inconsciente, ao avistar Eloy junto ao doentinho, procurou recuar, num impulso de evidente pavor, mas nosso dirigente conteve-o sem aspereza. Meu colega beirou-se dele, já de fisionomia transfigurada, buscando dirigir-lhe a palavra. Nosso instrutor, no entanto, afagou-o com a destra e avisou: Eloy, não interfiras.
não te encontras em condições sentimentais de operar com êxito. A indignação afetiva denunciar-te-ia a inabilidade provisória para atenderes a este gênero de serviço. Atuarás no fim. Bom, pessoal, então parando por aqui, né, nós temos aqui a ação de Gúbio, agora tratando com Felício, né, o nosso novo personagem, a nossa nova personagem aqui nessa outra trama da nossa história, e a gente continua então, né, na próxima quarta-feira para darmos continuidade aqui no nosso